mesa. Olá! Em nosso Pão na Mesa de hoje, nós vamos usar o texto de Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, que nos diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado como Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas nos mostra que na igreja de Antioquia da Síria havia alguns obreiros que toda a igreja gostaria de ter. E pelo que parece, no topo da lista estão os mestres. Barnabé era professor na igreja de Antioquia, e Paulo, um rabino judeu altamente instruído, com cidadania romana inclusive. E depois encontramos pelo menos mais 3 considerados doutores na palavra. Quem eram eles? Simeão, que também é chamado de Níger, natural de Cirene, Lúcio, outro sirineu, e o terceiro era Manaém, que fora criado como Herodes Antipas. A igreja de Antioquia da Síria, ela era muito bem instruída na palavra de Deus. E por isso que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, de tanto que pareciam com Cristo. Observe que o texto sagrado nos diz que enquanto eles adoravam ao Senhor, oravam e jejuavam, o Espírito Santo disse. E eu quero que você segura um pouco aí. Vamos olhar uma lição importantíssima aqui. Certamente você já ouviu falar, eu comumente ouço pessoas dizerem que quanto mais a gente estuda a palavra, menos espiritual se torna. Já ouviu isso? É por isso que tem uma resistência à teologia bíblica, que nada mais é do que conhecimento de Deus, e isso implica conhecimento teórico, mas também experiencial. Muitos medem a espiritualidade pelo nível de emoção demonstradas nos cultos. Mas a igreja de Antioquia nos dá um exemplo maravilhoso, exemplo extraordinário aqui. Quantos teólogos em um só lugar, hein? Quantos mestres na palavra frequentando a mesma igreja. Mas isso não tirou o fervor espiritual de ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus traz avivamento genuíno. E um coração avivado não consegue viver sem adoração. É bom deixar um lembrete aqui para uma maioria que se acham os detentores da verdade, estudam demais sobre a Bíblia, mas estudam pouco ou quase nada a Bíblia. Analisam as Escrituras Sagradas como um livro qualquer, como uma obra científica, como um livro simplesmente histórico, ou ainda como um livro a ser criticado apenas, e não deixam o poder da palavra mudar os seus corações. E muitos, montados no orgulho mesquinho, vivem de polêmica em polêmica, tentando arrotar conhecimento bíblico, entre aspas, e longe da verdadeira sabedoria que provém do alto. Enquanto isso, muitos leigos não querem se aprofundar na palavra pelo mau exemplo que essas pessoas deixam por onde elas passam. Ei, teologia é conhecimento de Deus. Portanto, se a sua formação teológica não te trouxe experiências com Deus, não te fez humilde ao ponto de reconhecer que sem a presença do Espírito Santo nós não teremos êxito, lamento informá-lo que a sua teologia não passa de um amontoado de informações. Ao estudar a palavra de Deus, permita que o Senhor ministre ao teu coração. É Ele quem sabe as pessoas certas que ouvirão o que você tem a dizer. Independente do nível de formação que tenhamos, quem deve nos conduzir é o nosso amigo Espírito Santo. E falando em Espírito Santo, o que mesmo ele disse a eles, hein? Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aqui dá início à primeira viagem missionária do apóstolo. Não vamos entrar nos pormenores da viagem, mas vamos atentar para um despertamento missionário que aconteceu aqui. Veja que mesmo sendo doutores, alguns equilibrados financeiramente até, mesmo assim não foi empecilho para que eles fossem ao campo missionário. Como alguns hoje em dia não aceitam dirigir determinadas congregações porque acham humilhante diante do preparo que têm. Outros não aceitam tais cargos na igreja porque têm essa ou aquela formação. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, chegou a dizer para os irmãos, para os anciãos de Éfeso, que em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia! E ao pensar em cumprir a carreira, cumprir o ministério, a missão, me vem à mente aqui a Reforma Protestante, que nós comemoramos no último dia 31 de outubro.
Martinho Lutero, há mais de 500 anos atrás, a exemplo dos doutores da igreja primitiva que nós falamos aqui, usou seu conhecimento e permitiu o Espírito Santo falar ao seu coração ao ponto de provocar um despertamento e culminar na conhecida Reforma Protestante. Numa época onde os valores, as doutrinas que foram ensinadas pelos mestres da igreja iniciante já haviam sido esquecidos pelos detentores da fé, faziam apologia à ignorância bíblica, proibiam os fiéis de lerem regularmente a palavra de Deus ou terem acesso às escrituras sagradas. Criaram dogmas que favoreciam uma religião e na base da força eles faziam isso, inclusive com a chamada Santa Inquisição, entre aspas, que de santo não tinha nada. Calavam a boca, amordaçavam, confiscavam, até matavam com requinte de crueldade quem se opusesse à santa religião, entre aspas. Como se não bastasse, o Papa da época tinha um mensageiro dominicano chamado Tetzel. Ele vendia indulgências que nada mais era do que o sacerdote garantir o perdão total dos pecados, desde que o pecador pagasse alguma coisa. Era um privilégio que, segundo eles, era estendido às almas dos que já haviam morrido, inclusive, e que estavam no purgatório. Desde que os seus familiares comprassem também as indulgências para os defuntos, os seus pecados seriam perdoados. Esse foi o ponto principal para Lutero fixar na porta da catedral da cidade de Wittenberg as conhecidas 95 teses que confrontavam e jogavam por terra todo aquele desrespeito e violência às doutrinas sadias da palavra de Deus. Após estudar com afinco a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Martinho Lutero teve a certeza de que somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz, resultado da graça de Deus, não por negociação, não por indulgências, não por dinheiro. Mais de 500 anos se passaram de uma reforma que resultou a partir do estudo das Escrituras Sagradas, por homens, doutores na palavra, cheios do Espírito Santo. Que leitura podemos fazer ao comemorar a Reforma Protestante do século XXI, hein? Igrejas que se dizem cristãs, fazendo apologia à ignorância bíblica. Alguns dizem que só vale o poder e que a teologia esfria o crente. Outros, com as indulgências do novo milênio, dizem que quem ofertar, entre aspas, ganhará 10 vezes mais. Troca de bênçãos, salvação por ofertas, ditaduras de lideranças em nome de um poder que não lhe foi concedido, atitudes supersticiosas nas liturgias de muitas igrejas, modismos, dogmas, incredulidade. Mais de 500 anos depois da Reforma Protestante, é o cenário que nós estamos vivendo em muitas igrejas. E com tantas Bíblias nas prateleiras, tantas pessoas com desconhecimento das Escrituras Sagradas, vamos voltar à palavra? Não basta bater no peito e dizer que eu faço parte da maior igreja evangélica, do maior movimento pentecostal do mundo. Não basta. Precisamos é ter convicção da nossa fé em Cristo, saber que somos salvos, único e exclusivamente pela graça infinita de Deus. O evangelho é simples. As pessoas polêmicas que complicam tudo, brigam o tempo todo entre calvinismo e arminianismo, e pode até ser válido apenas em discussões teológicas, mas, no entanto, o mesmo céu que recepcionará o arminiano recepcionará também o calvinista. À semelhança dos mestres da igreja de Antioquia e de Martinho Lutero, vamos ser sensíveis ao Espírito Santo, permitir ser despertados por um sentimento missionário de paixão pelas almas, ao ponto de colocar à disposição do reino de Deus e não da cega e interesseira religiosidade que não está embasada no amor de Cristo, e sim no status, no poder, influências. Para finalizar, fica aqui um rápido lembrete. Para nós cristãos, dia 31 de outubro não foi comemorado o dia de Halloween, não. Cuidado com o que a indústria de entretenimento tem preparado para os nossos filhos. Para nós, dia 31 de outubro, foi comemorado o dia da Reforma Protestante. Você tem frequentado a escola bíblica dominical? Você tem ido aos cultos de ensino da palavra de Deus? Você tem tido um tempo de reflexão bíblica, de devocional da palavra na sua casa? Ficam estas perguntas para nós refletirmos e lembrarmos que todos os grandes avivamentos, inclusive o que culminou a Reforma Protestante, foram provocados pelo estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique com este pão na mesa. Pão na mesa.